Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Prova de Fogo. E nós baseamos nossa mensagem no capítulo 3 da profecia de Daniel. É uma narrativa longa, de modo que nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos falar do conteúdo dessa narrativa, desse capítulo 3. O rei Nabucodonosor tinha mandado construir uma estátua, um ídolo de 27 metros de altura, e fez um decreto obrigando todos os seus súditos, os súditos naturais do seu reino, os babilônios, e também os que ele havia conquistado, obrigando eles a adorarem aquele ídolo, aquela estátua. E organizou uma grande orquestra, fez uma grande cerimônia, convocou todo o povo naquele lago grande onde estava erigida a estátua. E então, quando a orquestra começou a tocar, aquela multidão toda se ajoelhou, se prostrou com o rosto em terra e adorou a estátua que Nabucodonosor tinha erigido, tinha levantado. Porém, houve 3 pessoas que não adoraram a estátua. O nome deles eram 3 jovens. O nome deles era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 jovens judeus que Nabucodonosor tinha trazido da Judéia, e eles só adoravam o Deus verdadeiro, e por isso eles se recusaram a adorar a estátua. Foram denunciados ao próprio rei. Eles eram oficiais do reino, eram conselheiros do reino. Então o rei mandou chamá-los e exigiu que eles adorassem a estátua. Então nós vamos ler aqui, a partir do versículo 16 até o 18, o que é que esses jovens responderam. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O detalhe é que existia uma punição, no decreto previa a punição de quem não adorasse a estátua fosse lançado na fornalha de fogo ardente. E com essa resposta, o rei Nabucodonosor ficou tão irritado que mandou atiçar o fogo, aumentar o fogo 7 vezes mais do que era costume, e mandou amarrar aqueles 3 jovens e lançá-los na fornalha. Mas aí ele teve uma grande surpresa. Versículo 24 em diante narra essa surpresa. Diz assim: De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui.
e Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então isso foi uma grande surpresa para Nabucodonosor. E então ele disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. E então Nabucodonosor baixou um outro decreto, que qualquer pessoa no seu reino, qualquer pessoa, não importando a sua raça, a sua nação ou língua, que falasse uma palavra contra o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego fosse executado. Então, ele reconheceu que esse Deus podia dar a esses jovens, ele proveu a esses jovens uma fé à prova de fogo. Nessa história, nós aprendemos 3 lições. A primeira lição é que a fé à prova de fogo resiste a toda e qualquer oposição. Eram somente 3 contra uma imensa multidão. Imaginem um largo grande, uma porção de terra, uma extensão de terra grande, e aquela multidão toda ali, convocada de todas as partes do reino pelo rei Nabucodonosor, e aquela orquestra enorme tocando, e eles se ajoelhando e adorando, e apenas 3 jovens não o fizeram, se recusaram a dobrar os seus joelhos e adorar aquele ídolo. Eram somente 3 contra toda uma multidão. Nem podia se chamar de minoria, era a minoria das minorias das minorias. Hoje nós também somos minoria. Hoje nós também enfrentamos oposição. A palavra de Deus, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele diz: o mundo jaz no maligno. O que ele quer dizer é que os sistemas deste mundo são controlados por Satanás. Ele domina as mentes e os corações daqueles que são líderes, daqueles que estão à frente da política, da economia, das artes, da cultura, né? Enfim, né? Aquilo que molda o pensamento do mundo está dominado, jaz no maligno. Total oposição a Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que a fé, a prova de fogo, a fé desses jovens, ou a fé idêntica desses jovens, ela nega a submeter-se a todo poder que não venha de Deus. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, nós temos uma situação igual a essa. Os apóstolos de Jesus Cristo foram presos e estavam sendo processados pelo Sinédrio. E ali, aqueles juízes fizeram uma pressão muito grande contra eles, para eles deixarem de pregar o evangelho. E por 2 vezes eles compareceram perante aquele tribunal. Na primeira vez ele diz: nós
vocês acham que nós vamos obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E na segunda vez, eles disseram, é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isto é, nenhum poder pode submeter nossa consciência. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não submeteram sua consciência ao poder de Nabucodonosor, que era um poder tremendo, muito maior, por exemplo, do que aquele sinédrio contra os apóstolos. Hoje há ainda também, o mundo não mudou, uma tremenda pressão contra aqueles que querem servir ao Senhor, aqueles que amam a Deus. Nós temos uma passagem também na primeira carta de João, em que o apóstolo que escreveu essa carta, ele diz assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. As traduções mais antigas dizem a concupiscência da carne. O desejo intenso por tudo que vemos. Nas traduções mais antigas diz a concupiscência dos olhos. E o orgulho de nossas realizações e bens. Que diz a soberba da carne, quer dizer, o homem se sente poderoso, orgulhoso por tudo que ele realiza e faz, e ele dispensa Deus da sua vida. E realmente é isto que nós vemos hoje no mundo. Hoje nós temos uma tentação de submeter a consciência dos crentes aos poderes deste mundo, às verdades deste mundo, às afirmações deste mundo. Porém, a fé à prova de fogo nega submeter-se a todo poder que não venha de Deus. Então, a terceira lição que nós temos aqui diz que a fé à prova de fogo resiste a toda e qualquer provação. Não somente resiste à oposição, não somente nega submeter-se aos poderes humanos que querem sobrepor-se ao poder de Deus, mas também resistem às provações. Provações hão de vir. Provações virão. Uma das igrejas lá, as quais foram escritas cartas por Jesus Cristo, lá no livro de Apocalipse, Jesus disse assim, seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Ele fala no singular, mas ele estava se dirigindo aos crentes daquela igreja. Quando ele diz, seja fiel até a morte, não quer dizer seja fiel até o dia que você morrer lá no futuro, não. Está dizendo, seja fiel até se for preciso morrer. E foi isso que esses jovens disseram para Nabucodonosor. Eles disseram, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Isso ficou claro mesmo para ele, porque o rei, depois ele diz assim, eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse
do seu próprio Deus. Provações virão. Jesus disse: se eles odiaram a mim, é claro que vão odiar a vocês também, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Diz: no mundo vocês vão ter aflições, oposição, adversidade. A posição do verdadeiro crente é sempre a mesma. Quer Deus me livre, ou quer Deus não me livre, eu permaneço fiel. Isso é em consonância com aquilo que Deus disse, também de acordo com Apocalipse 2:10, né? Jesus disse, Mateus 10:28, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, apenas o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo como a alma. Além disso, a esperança do cristão não é apenas deste mundo. O apóstolo Paulo afirmou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas, porque depois de crer em Cristo, é claro que nós temos esperança para além deste mundo. A fé em Jesus nos deu esta esperança, esta certeza. Jesus disse: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. O profeta Isaías disse, Isaías 43, de 1 a 3, quando você passar pelos rios, quando você passar pelas águas profundas, e, combinando com essa passagem, quando você passar pelo fogo, você será livre, você terá livramento, melhor dizendo, como a gente costuma dizer hoje em dia, né? Porque eu sou o seu Deus, você é meu. Quando passar pelo fogo da oposição, quando passar pelo fogo da perseguição, quando você passar pelo fogo da provação, você não se queimará, nem a chama arderá em você. Será que a sua fé é assim? Prova de fogo? Deus abençoe.